O Brasil é significativo globalmente, Edu? O Brasil é significativo globalmente. Na verdade, quando você tira... vamos imaginar o seguinte, né? Você tem as principais regiões globais falando de investimento da indústria como um todo, e onde o dinheiro está concentrado, obviamente, Estados Unidos, Europa e China são os principais mercados. O mercado japonês também é um mercado enorme. Mas o Brasil aí vem logo na sequência. É mesmo. Olá, bem-vindo ao podcast O Consciente, o podcast da Sinapse, cujo objetivo é ampliar a sua consciência. Eu sou Ariovaldo, Ari. Para quem ainda não conhece, eu sou médico neurologista de formação, mas deixei a atividade assistencial, como a gente chama, para me tornar educador e comunicador. Hoje a gente vai ter um entrevistado, todo entrevistado é especial, né? Mas vou pedir para ele contar um pouquinho de quem ele é, só para dar um contexto. Quando a gente começa na vida, né, a empreender, é muita coisa que tem que acontecer. Sempre a gente precisa de alguém para nos dar a primeira chance. E a primeira chance que eu tive de treinar o que a gente chama de time de campo foi com o Eduardo. Vou pedir para ele mesmo se apresentar. Então, Edu, bem-vindo ao Podcast Consciente. Ari, muito obrigado, prazer enorme estar aqui com você. Bom, pessoal, assim, para mim é muito especial estar aqui também no dia de hoje, porque já conheço o Ari há alguns anos, a gente sempre manteve o nosso contato, porque tem pessoas que a gente conhece na vida que são realmente diferenciadas, especiais, e sempre foi um prazer todas as oportunidades que eu tive de interagir com o Ari. Então, quando ele me convidou para o podcast, também não tive a menor dúvida de que esse seria um papo muito bacana. Bom, meu nome é Eduardo Alonso, trabalho já há alguns anos, minha experiência vem do segmento de saúde, já há quase 25 anos praticamente nesse mercado. E aí entre saúde, tecnologia, inovação, são coisas que ao longo da minha história foram fazendo parte, compondo tudo isso, né? E como pano de fundo, naturalmente, as experiências pelas quais eu passei, com dados, analytics, marketing, experiências com venda, com time de campo e tudo mais, isso tudo foi compondo a minha história, e atualmente eu além de ter meu próprio negócio, também empreender com algumas coisas no mercado de digital, eu também trabalho para uma empresa de tecnologia norte-americana e sou responsável pela operação dessa empresa que chama Actana, aqui na América Latina. Então, a ideia é a gente bater esse papo um pouco hoje, falar dessa experiência e trocar um pouco aqui com o Ari. Então, pessoal, vocês viram que aqui dá mais de um podcast, né? O foco hoje vai ser isso que fez a nossa vida, de certa forma, se cruzar de novo, porque a gente está no mesmo ecossistema de trabalho há muitos anos, né? Uhum. Mas você por uma via, eu por outra, minha influência vem muito de Belo Horizonte, da Hotmart, a gente acabou mergulhando no digital. Eu queria dizer para quem não conhece que a Actana é uma empresa que já conquistou minha admiração. Eu não chamaria aqui no podcast pessoas, empresas que eu não admiro. Então, cara, a Actana faz um trabalho incrível. Conta só um pouquinho para as pessoas achar, Edu. Uhum. Tem um vídeo, aquele que a gente passou num trabalho que a gente fez juntos, já a gente vai falar dele. Sim. Mas para quem quiser entender assim, a Actana, que história é essa? Legal. Dá a rota aqui para a pessoa achar na internet. Tem aquele vídeo maravilhoso. Legal, Ari. Bom, obrigado pelo comentário em relação à Actana. Acho que a gente... Enfim, quem trabalha com inovação e quem trabalha com tecnologia hoje em dia, e que na verdade a gente costuma dizer que todo mundo tem que saber de tecnologia hoje, independente do segmento que trabalha, né? Tecnologia e digital faz parte do dia a dia, faz parte das nossas vidas. A gente trabalha com o celular na mão, a gente trabalha com o computador, a gente interage com múltiplos canais diferentes, vamos dizer assim, do ponto de vista digital ou não.
E a Actana, ela vem justamente compor e facilitar e ajudar e colocar inteligência nessa interação que o mercado, principalmente o mercado farmacêutico, faz com os seus principais stakeholders. A Actana é uma empresa que nasceu em 2011, ou seja, a gente já tem mais de 11 anos de mercado, totalmente focado, especializado no segmento de saúde, nesse ecossistema de saúde, vamos dizer assim. Uma empresa que nasceu em São Francisco, naquele, vamos dizer, berço ali da inovação, startups e tudo mais. Eu vou começar falando rapidamente aqui, tentar resumir aqui, já dando um pano de fundo no nome da empresa, né? Actana. Todo mundo pensa, Actana, o que é uma empresa japonesa e tudo mais. Na verdade, a Actana, ele vem do que a gente chama de Actionable Analytics, né? É como você colocar dados ou analytics em ação, né? Porque basicamente as empresas sofrem muito da famosa parálise, né? Que é ficar paralisado analisando os dados e não toma ações efetivas, né? E ao longo dos últimos anos, muitas empresas investiram em estruturação de dados ou em projetos de BI, de inteligência de mercado, de business intelligence, vamos dizer assim, que são aqueles famosos dashboards bonitos, com indicadores e tudo mais. Só que aqueles dados são estáticos, né? Ou seja, ficam lá, a pessoa tem que se servir daquele dado, analisar o dado, tomar uma ação em relação àquilo que ela interpretou e fazer com que aquela ação gere resultado. E o que a Actana faz é colocar um pouco de inteligência nisso, facilitando esse processo. Como você analisa múltiplos dados de múltiplos canais de interação, colocando inteligência em relação a isso e provendo dado suficiente de forma ativa para quem tem que tomar decisão. Perfeito. Né? Então, ao invés de a pessoa ter que fazer todo esse processo de análise para chegar a uma conclusão, a Actana faz todo o processo de analytics para ela e já sugere qual deveria ser a ação que ela deveria tomar, né? Com qual conteúdo, em qual momento, por qual canal e etc. Então a gente vai falar um pouquinho desse ciclo de omnichannel, né, que a gente chama, vai aprofundar um pouco mais nele, mas em resumo o que a Actana faz é colocar inteligência por trás de tudo isso. Nossa, super legal. Primeiro, quem nos acompanha sabe muito bem que o Vale, né, como é carinhosamente chamado, para quem nunca foi lá, gente, o Vale do Silício é indescritível, assim, a energia, né? Uhum. Você sente a densidade no ar. Eu apresentei um trabalho lá em 2018 e passei com a família também, ali é muito gostoso, né? Sim. Tudo muito caro, tem que ir preparado, mas maravilhoso. E o Vale do Silício, eu acho que era legal da gente começar a conversar disso agora um pouco, Edu, porque assim, eu adorei esse termo parálise, né? Quando a gente fala hoje de digital, de tecnologia, existe algo que eu acho ainda difícil de tangibilizar, que é o seguinte. Quando você fala de marca digital, beleza, você tem aqui uma redatora, uma gestora de mídia, gestor de redes sociais, e vem uma equipe de marketing digital, né? Uhum. Mas a tecnologia tem um aspecto técnico, um aspecto de engenharia, um aspecto de inteligência. Claro. Então eu vou começar trazendo a gente aqui no tempo, no espaço, para aquele momento ali que foi primeiro semestre de 2020. Uhum. Né? Perfeito. Não foi exatamente uma parálise, mas foi quase isso. Putz, aquilo tudo começa de uma hora para outra, né? Nosso ecossistema de saúde fica sem saber o que aconteceu. No segundo semestre de 2020, a gente viu muito aventureiro. Sim. Muita gente prometendo. A gente trabalha, quem não é do nosso ecossistema pode não conhecer bem, mas a gente trabalha com um cliente, com uma pessoa que segue uma estratégia muitas vezes global, tem recurso, tem que realizar, mas vieram ali aventureiros. Eu sinto, Edu, queria ouvir de você, que o nosso mercado, o ecossistema de saúde, mais especificamente a farma, apesar de muito inovadora, e eu acho que... Eu ouvi uma frase de um professor meu muito interessante, que é o seguinte, as pessoas têm um certo preconceito, né? Indústria farmacêutica, etc. E ele fazia essa pergunta quando eu fiquei lá no Holanda um ano com ele. Ele falou assim, entendi. Ele perguntava o que as pessoas achavam da indústria, né?
E ele antecipou essa pergunta, mas quem vocês acham que pode criar uma próxima vacina? Isso foi em 2015. E as pessoas, quem tem capacidade de inovação hoje fazer é a indústria. Ainda assim, Edu, aquele 2020 pegou todo mundo meio de calça curta. O que você acha que aconteceu ali? Sim. Faz sentido ainda o termo novo normal? Queria te ouvir como é que você vê essa questão. Legal. Bom, vou começar pela questão do novo normal, né? O novo normal fazia sentido, eu acho que de repente há um ano atrás. Agora a gente já vive o que é o normal, né? Essa já é a realidade. Então não é mais uma questão de novo normal. Agora, em relação a 2020 e a questão da inovação, a indústria farmacêutica, sem dúvida, é uma das indústrias mais inovadoras do mundo, mas quando a gente fala de R&D, de pesquisa e desenvolvimento, a indústria farmacêutica investe milhares e milhares de dólares por ano em pesquisa e desenvolvimento, tanto na pesquisa de novas moléculas, como na inovação dos próprios medicamentos, quer seja na questão de aplicação, quer seja em questões relacionadas a facilitar acesso, relacionadas à compliance do tratamento, para que o paciente permaneça no tratamento, e uma série de outras questões. Então, existe um grande investimento, sim, em inovação da indústria farmacêutica. Mas quando a gente vai do ponto de vista do que a gente chama de marketing e vendas, né, e aí entra um outro preconceito, né, que todo mundo acha que a indústria farmacêutica não deveria vender, né, não é uma filantropia, né, quer dizer, ao mesmo tempo que se investe muito dinheiro em pesquisa e desenvolvimento, obviamente se espera, como qualquer outra indústria, que se tenha lucro em relação a isso, né, mas quando a gente fala de marketing e vendas, a indústria farmacêutica não é assim tão inovadora. Ou pelo menos vem evoluindo, talvez em passos menos largos do que outras indústrias, né? E aí, claro que existe os seus motivos para isso, né? A regulamentação da indústria farmacêutica é completamente diferente de outras indústrias também. E aí, por conta de uma série de questões regulatórias, de ética e compliance, etc., precisa-se seguir alguns modelos, alguns comportamentos que são naturais. Mas do ponto de vista, quando a gente olha do ponto de vista estratégico, normalmente se define uma estratégia de produto do ponto de vista global, né? Porque você tem o produto, você tem o segmento, você tem o perfil dos pacientes que você quer atingir e que a droga vai ajudar a tratar, isso globalmente. Mas quando você cascateia isso do ponto de vista regional ou do país especificamente, aí sim você tem que lidar com as questões culturais, as questões regulatórias, as questões do ambiente, do ecossistema de saúde daquele país e fazer a adaptação da estratégia global à execução local, né? Então acho que esse é um ponto super importante. E aí, em 2020, você teve uma barreira causada pela pandemia, que foi o acesso presencial do contato entre a indústria e o principal stakeholder da indústria, que é o médico, né? Porque no final das contas o que a indústria farmacêutica faz é educar o médico em relação aos possíveis tratamentos que existem, para que o médico tome a melhor decisão de tratamento para o seu paciente. Legal? Na medida que você cria uma barreira por conta da pandemia de ter esse contato presencial, aí você ali ninguém estava preparado. É o que você falou. Houve uma disrupção, ninguém estava preparado para aquilo e começou-se a buscar alternativas. Né? O que fazer agora nesse momento onde não é possível mais o contato presencial? Ou pelo menos não foi por um bom período durante o ano de 2020. Né? Podemos dizer que por pelo menos 6, 8, 9 meses ali, o acesso foi restrito totalmente. Né? Depois ele começou a voltar gradualmente. E aí a gente começa a ver uma série de ações descoordenadas. Acho que aí é o primeiro ponto. Né? Muita gente confunde, e aí se você me permite, por favor, fazer um parênteses aqui, né? Porque eu acho que também é importante para que todo mundo entenda. Muita gente confunde dois termos que foram muito usados ou estão sendo muito usados, que é multi-channel ou multicanais com omnichannel.
né? Que é você ter uma presença digital e presencial coordenada, né? E o que a indústria começou a fazer naquele momento, que a indústria farmacêutica começou a fazer naquele momento, ao meu ver, foi muitas ações de multicanais, né? Ou seja, a partir do momento que eu não tenho mais o canal presencial, quais outros canais eu posso começar a usar para manter o meu contato com o meu principal stakeholder? Então começou-se ali a criar questões relacionadas a e-mail, né? A eventos virtuais, que a gente chama na indústria de webinars, também o webinar serve para outros segmentos, mas enfim, ou enfim, qualquer outro tipo de canal não presencial começou-se a ser utilizado pela indústria. A questão é, qual a diferença de multicanal para omnichannel? A grande questão é que o multicanal é simplesmente a utilização de diferentes canais para exposição da sua marca e do seu produto. E ele está focado no produto, na marca ou no serviço, né? Quando você vai para uma experiência omnichannel, aí a gente tem uma questão um pouco diferente, que é como eu faço o melhor uso de diferentes canais, digitais ou não, para engajar numa jornada de experiência do cliente, né? E aí o cliente é o centro de tudo e não o produto ou o serviço, né? Então, olhando para a indústria farmacêutica, a gente estaria falando que o médico seria o principal foco dessa jornada. E aí eu faço um processo coordenado, onde os canais são utilizados para garantir que eu tenha uma experiência única dentro de uma jornada. Né? E aquilo acaba causando no cliente uma sensação de personalização. Ou seja, aquela comunicação, ela é para mim. Eu sinto que ela é contínua, mesmo quando eu interajo em diferentes canais. Maravilha. Né? Então, eu acho que esse é o que aconteceu. Nossa, cara, a gente falar de 2020 e tudo isso é muita coisa. Primeiro, assim, para fazer um paralelo com o público que conhece pouco a indústria farmacêutica, né? Eu conheci por um lado de maneira um pouco orgânica. Eu me tornei speaker, palestrante, e quando entrei no ecossistema, eu vi uma coisa que eu fiz uma leitura que ainda precisava de haver mais atividade centrada no médico. Vim trabalhando muitos anos, né? Já tem, juntando toda a experiência, são mais de 20 anos. Mas a gente estava naquele lugar, naquele momento. O que eu acho que aconteceu desde então, pegando um resgate lá, né, na do Web 1.0, 1997, 2004, Web 2.0, é que com a emergência da internet, os canhões de mídia dominantes viram uma fragmentação de poder onde qualquer um pode fazer o que a gente está fazendo aqui agora, que é produzir conteúdo. Ainda assim, a indústria assistiu isso isso aqui é coisa de youtuber, isso aqui é dessa meninada que fica em casa, eu tô em outro lugar, né? Claro. De repente, vem 2020 e mostra para uma indústria que é inovadora em produto, mas é muito tradicionalista em modelo, e um parênteses, não é tradicionalista à toa, né? Claro. Quem não conhece, às vezes as pessoas veem de fora, a indústria faz isso, aquilo. Nosso mercado é ultra regulado. Exato. As pessoas sérias que seguem as leis, que são pessoas sérias. Eu aprendi isso com o meu orientador de doutorado. Ele falou, Ari, não se apega às ideias, veja se a pessoa é séria. Então as pessoas sérias, consistentes, fazem um trabalho muito denso, muito importante, que vai ser a principal. Eu vou dar um exemplo prático para quem não está no nosso mercado entender. Existem doenças no Brasil hoje, e eu conversei isso com um cliente semana passada, doenças raras, que os médicos escrevem para a empresa assim, nós precisamos entender melhor como essa doença funciona, quais são os novos tratamentos, porque se isso não for feito, a gente não tem como ajudar os pacientes. Então a Synapse, uma empresa especializada em educação médica continuada, ela viu muito que nesse ecossistema isso era importante. Mas aí, Edu, agora vindo pro mundo que a gente está aqui, com todo esse pano de fundo,
algumas empresas, principalmente varejo, que já estavam ali no e-commerce. Eu li uma biografia do CEO da Renner, José, não vou lembrar o restante do nome, mas uma biografia maravilhosa. São indivíduos que já estavam ali com a prancha mais ou menos pronta para o swell, né, usando a linguagem do surf, entrar um swell e surfaram essa onda. E a gente viu um pouco da indústria, em vez de uma prancha adequada para a onda que estava vindo, eles estavam em outro lugar, com uma prancha inadequada, e isso tudo veio e pegou as empresas meio... De surpresa. E aí, para você, o que nas empresas aconteceu? Que momento ali que as empresas estavam? E eu não sei, sabe, Edu, muito honestamente, a gente falou lá de 2020. Será que isso ainda não vale para hoje? O que você acha que as empresas, traçando um paralelo, viveram na pandemia, mas que hoje ainda enfrentam para conseguir realmente estabelecer estratégias coordenadas, inteligentes? Parece que não sei, tá todo mundo ainda meio assim. Como é que você acha que as empresas hoje precisam, como é que elas estão situadas? Legal, Ari, teu ponto é muito importante e acho que você tem total razão quando você fala que ainda não é uma questão de 2020, que ela ainda é de hoje, e eu vou dizer para você que ela ainda vai perdurar por algum tempo, né? Porque quando você trabalha uma questão de mudança de cultura, principalmente, cultura você sabe muito bem, trabalha com isso, que não se muda de uma hora para outra, né? É um processo, primeiro, árduo, contínuo, que exige muito investimento de vários lados, não só investimento financeiro, mas investimento de treinamento, fundamentalmente, né, de capacitação, de adquirir novas capabilities, uma série de coisas que precisa ser feito. E então, eu acho que existem alguns desafios aí importantes que a indústria ainda está passando, não é só no Brasil. A gente tem projetos globalmente em todas as regiões do planeta, vamos dizer assim, com diferentes tipos de segmentos, inclusive. Para quem não é desse mundo, Edu, cita-se algumas regiões, só para as pessoas entenderem que é região, porque a região a gente pensa Minas, aí a gente pensa Bahia, Sudeste, não é? Conta o que é uma região global. Legal, bom, a gente tem operações rodando com projetos em todos, vamos dizer... as principais regiões globais: Estados Unidos, Norte América, Latinoamérica, Europa, China, Japão, a Asia Pacific, né, que a gente chama que é a região APEC, inclusive com operação rodando também na Austrália, enfim, então as diferentes regiões. Latam é região, né? Latam é uma região, né? Obviamente que o foco da Latam, assim como em qualquer lugar, é no Brasil e em alguns outros países especificamente, México, Argentina, Chile, Colômbia, e aí você vai... Um parênteses rápido, o Brasil é significativo globalmente, Edu? O Brasil é significativo globalmente. Na verdade, quando você tira... vamos imaginar o seguinte, né? Você tem as principais regiões globais falando... de investimento da indústria como um todo, e onde o dinheiro está concentrado, obviamente, Estados Unidos. Europa e China são os principais mercados. O mercado japonês também é um mercado enorme. Mas o Brasil aí vem logo na sequência. É mesmo? O Brasil vem logo na sequência. Então, quando se fala em investimento, né? O Brasil tem protagonismo, sim. E tem um outro ponto interessante do Brasil. O Brasil é um lugar onde normalmente se investe em inovação, porque não tem... quer dizer, se é para você investir em algum lugar, para você testar, fazer pilotos e tudo mais, obviamente que você não vai fazer nos seus principais mercados, né? Então, você pode também ir num mercado importante, como é o mercado brasileiro, mas que... Arriscar, né? Tem uma oportunidade de arriscar. Então, é um lugar legal para que as indústrias, que as empresas veem, globalmente falando, como uma região de pilotos, né? Vamos dizer assim. Mas o que eu estava comentando é que também em outras regiões isso acontece. Tá? Não é só especificamente no Brasil. E aí, quais são esses desafios, né, que a indústria está passando como um todo? Né? Acho que
o primeiro ponto é essa transformação cultural que eu havia comentado no começo. Eu não vou aprofundar em cada um deles, vou passar genericamente aqui, mas a gente pode depois ir passando ao longo do podcast. Então essa revisão de cultura é fundamental. Tá. Passa pelo que essa revisão de cultura? Eu acho que fundamentalmente é importante destacar que a gestão, a liderança executiva da companhia precisa entender o que está acontecendo e decidir investir de verdade nisso, né? E quando eu digo investir de verdade, não é fazer ações pontuais. Isso é, de fato, uma transformação de mindset da companhia, que passa desde a liderança executiva para todo mundo. Eu estava até conversando recentemente com um cliente também, e ele estava me contando um pouco desse cenário de investimentos que eles estão fazendo em digital e inovação dentro da companhia, e que ele estava conversando com o presidente da companhia, e o presidente da companhia dizendo, super apoio, estou com vocês, tal, embora eu não conheça tanto de tecnologia e tal, e ele falou, não tem essa, você é o presidente da empresa e você também tem que entender de tecnologia, né? Não é a questão de você ser um técnico, é a questão de você entender aonde a tecnologia entra e como ela muda e transforma a forma como a empresa trabalha e atua como um todo. Perfeito, né? perfeito. Então... Um parênteses rápido, para quem não tem... a gente era criança, tinha que estudar inglês, né? Agora tem que estudar o tal da fluência digital. E as pessoas confundem muito o que é tecnologia, o que é técnica, o que é inovação. Cara, eu viajando esses dias pela Gol, a Gol disponibiliza lá no entretenimento uma série da Starcy, que é do Maurício Bevenuti. Maurício Bevenuti, sim. Cara, é muito legal de ver aquilo. Eu estou estudando agora em nível filosófico, que é muito profundo. Mas se a pessoa hoje não entender o glossário, o básico de tecnologia, o que é um front-end, back-end, full stack, API, não tem jeito. Então eu te devolvo dizendo assim, você não precisa ser um técnico, você não precisa nem ser... Cara, você não precisa saber nem muita coisa. As pessoas, mas você sabe pegar o seu computador e resetar? Eu gosto, eu mexo com bastante coisa. Não programa, mas eu mexo com bastante coisa. Não precisa, mas se você não conhece a fluência digital, fica a dica lá da Starcy para você. O primeiro capítulo que eles botaram agora, ele explica assim de maneira muito didática, é incrível. Volto para você então, primeiro ponto que a gente está aqui nele, que é dificílimo, questão cultural. Questão cultural, fundamental, difícil e exige, como eu falei, que venha do topo da companhia para baixo, né? Não é algo que vai ser ações pontuais que vão resolver isso ou que vai mudar a cultura de uma companhia. E para quem trabalha no mundo do treinamento, né? Como eu citei no começo do podcast, quando você me deu minha primeira oportunidade, você estava nessa cadeira de gerente de treinamento e eu estava ali prestando um serviço. Eu demorei muito para ver o seguinte, hoje a gente opera também na Latam, fazemos alguma coisa na Europa. Cara, o time, as pessoas, eles querem saber o que os líderes estão pensando. Então, esse discurso de você chamar o pessoal, dar um treinamento, pessoal, olha esse ponto A, que isso aqui é importante. E eles percebem claramente que você está olhando um ponto B, isso não rola. Porque as pessoas sentem, elas sentem na cultura. A cultura é mais longitudinal, não é tão imediata. Mas dentro da cultura, eles sentem para onde os líderes querem ir. Então você falou para mim num ponto fundamental. Se você quer mudar o comportamento do seu time, estabelecer outras estratégias, a liderança tem que ter visão clara e saber e compreender que cultura se cria ao longo de muitos anos. Né? Eu na Sinapse, quando me falavas no começo, cultura. Mas o que é esse tal de cultura? Hoje, cara, a gente coloca uma pessoa nova no time, é impressionante. Com 2, 3 dias, ela, eu já entendi como a banda toca aqui, o que é esperado de mim e o que não é. Então, estamos nesse primeiro tópico aí, que é problema cultural. O que mais? O que mais que a indústria estava ali precisando? Eu acho que tem um segundo ponto também muito importante, que ainda, esse eu vou dizer para você que é um sofrimento enorme. Falta de saber o que quer. Ou seja, esse é bem psicanalítico, falta uma estratégia clara do ponto de vista das marcas, exatamente do que eles esperam. O que se espera que se conquiste quando você estabelece uma estratégia
digital ou uma estratégia de omnichannel, né? Porque, como você comentou, ainda é muito tradicionalista a indústria farmacêutica, e quando a gente fala de marketing, é super tradicionalista. Né? Então, tem um ponto aqui importante que também, fazendo um paralelo com conversa com outro cliente também, a gente quer que o marketing da indústria farmacêutica trabalhe ações de omnichannel. Vale uma pergunta: eles estão preparados? Eles têm o capability para isso? Né? Não é por uma questão de que eles não podem fazer, muito pelo contrário, mas também demanda um tempo de desenvolvimento de capability desse time, e provavelmente vai ser necessário em algum momento adquirir esse capability do mercado. Sim. Né? E aí, quando a gente fala adquirir, entra um outro paradigma da indústria. Por que eu sempre tenho que trazer gente da indústria para a indústria? Por que eu não posso trazer pessoas de fora, de outros segmentos, para me ajudar a inovar? Então, Edu, eu vou ter que abrir um parênteses aqui, cara, porque olha só, eu era um leigo no assunto marketing, né? Eu sou médico de formação, me tornei educador quando eu criei uma metodologia inovadora, que deu muito certo. Apesar de eu ser contratado pelo departamento de marketing, eu não sabia o que era marketing. E eu decidi, essa história eu conto muito, a minha esposa um dia virou para mim e falou: você não vai fazer consultório mais não? Tá desmarcando o dia? Eu falei: vou não, me encontrei. E ela falou: então você tem que estudar. Aí eu falei: pô, mas eu leio um livro por semana que eu trago do aeroporto. Ela: mas não é livro de aeroporto não, você tem que estudar de verdade. Eu não sabia se eu fazia um MBA, mas eu fui aconselhado por uma pessoa dizendo o seguinte: olha, como você já tem doutorado, você já tem titulação, eu acho que o MBA vai ser um pouco maçante em termos de carga horária. A gente fez uma espécie de ano sabático. A gente foi para a Holanda, para a escola que criou o termo neuromarketing. Legal. Eu falo Alex Smith, mas em holandês é diferente. Mas eu fiquei no departamento que criou o termo neuromarketing. E lá, cara, eu tive contato e fui aprender o que era marketing. Nesse sentido, e lá que eu tive essa definição muito ética, sabe? Eles me explicaram o seguinte: olha, quando você tem um problema que você burlou a regra, isso é um problema legal. Claro. Isso não é problema de marketing. Sim. Marketing é ajudar as pessoas a entender sua proposta de valor e fazer o melhor uso do seu produto. E vira isso tudo. Mas aí, Edu, ligando o ponto que você falou. Eu vendo esse movimento todo, já tinha estudado que era marketing. Em BH, vendo isso tudo nascer. Porque começa o ecossistema ali, Hotmart, Simpla, Maxmilia, a gente tem em BH o São Pedro Valley, vendo isso tudo nascer. Em 2020 eu falei uma frase, que é jargão, eu sei, mas eu falei uma frase para os meus clientes que é o seguinte: se você é paulistano e tem mais de 30 anos... talvez você não saiba exatamente o que é o marketing digital de raiz. Ai, Edu, por que eu falei isso? Pessoal, que história é essa, Barará? E para te dar razão, para você continuar e fechar esse tópico, cara, hoje na educação, vou falar no que eu trabalho, programas de educação robustos, como são feitos em boas universidades, a gente está começando a fazer agora. Sim. Então, eu acho que você trouxe pontos assim: estratégia tem uma definição clara, capability tem realmente, e não é hora da gente... Porque a gente tem uma tradição, né? Faz, geralmente, as pessoas... uma jornada comum com São Paulo. A pessoa faz farmácia, diferente do resto do Brasil, aqui no São Paulo, a indústria farmacêutica é uma sequência natural... estagiário, analista, coordenador, gerente, diretor, e uns chegam a ser head. Eu não estou dizendo que essa estratégia não é importante, pelo amor de Deus. Aliás, os farmacêuticos querem, mas a gente precisa de refrigerar, a gente precisa de começar a trazer gente que conhece isso. Então, queria saber que mais que as empresas esperam. Mas você marcou bem, isso aqui é fundamental. Mas sabe uma coisa muito legal também? Compartilhar rapidamente uma historinha aqui, que é... eu também passei de 97 a 2016 direto na indústria farmacêutica. Né?
vamos dizer, quase até 2017, porque eu acabei deixando de estar lá dentro especificamente no finalzinho de 2016. E é como você falou, né? A experiência foi exatamente essa. Passei por todas essas fases aí. Começando como estagiário. Você formou em quê? Eu sou formado em... Eu tenho 2 formações, uma em tecnologia, uma em marketing. Que legal. Porque eu entrei na indústria numa área de tecnologia. Quando a indústria resolveu implementar para as equipes de venda o primeiro CRM, vamos dizer assim. Sim, quando a indústria começou a tirar ali o representante tradicional, para quem não conhece, lá atrás, há 25 anos atrás, 30 anos atrás, o representante registrava aquilo que ele fazia com as visitas, né, para os médicos em fichinhas, né, que eram cartõezinhos que ele mandava, juntava tudo no final do mês, mandava para a indústria, para uma área lá que iria fazer, datilografar tudo aquilo, registrar aquelas informações e tudo mais. Quando foi ali em 97, a Pfizer, que foi onde eu comecei, foi uma das primeiras indústrias que digitalizou esse processo, né? Então ela disponibilizou para as equipes de venda computadores. Palm não, né? Já era computador? Na verdade, a Pfizer naquele momento disponibilizou os dois. Ela disponibilizou um notebook para a equipe de vendas e também um Palm. Na verdade, acho que era o Jornada da HP naquela época. Ei, Palm, hein? Nossa senhora, saudade. E ali foi implementado um dos primeiros sistemas de CRM junto com isso, onde aí o representante passou a registrar as suas visitas de forma digital. Bom, voltando, então eu comecei lá como estagiário em 97. E depois, como eu estava justamente nesse meio com a equipe de vendas, eu fui me encantando pela área de negócios. Né? Então eu fui conhecendo cada vez mais o negócio da indústria farmacêutica, a área de vendas e a área de marketing, como essas coisas se alinhavam ou não. Né? E aí eu decidi então fazer uma formação em marketing. Me formei em comunicação e marketing, depois fiz um MBA em gestão de negócios e uma especialização em vendas, CRM, justamente porque era uma área que eu queria. Estudou muito, dedicou muito, né, Edu? Estudei bastante. Você é paulistano? Sou de São Paulo. Que é muito e aí, enfim, de qualquer forma, foram de 97 a 2016, quase 20 anos, seguindo a mesma linha, né, dentro da indústria farmacêutica. E aí, recentemente, também eu resolvi estudar marketing digital em outros segmentos, justamente para entender um pouco desse boom de tudo que estava acontecendo. Um dia você vai ter que voltar aqui para falar dessa parte. E como você falou, e tentar buscar alguma coisa também um pouco de fora do Brasil, né? Então, por exemplo, nesse momento eu estou fazendo uma especialização na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, justamente para estratégias digitais para negócios, para justamente tentar trazer também um pouco de material de fora, porque os Estados Unidos, de certa forma, tem já, obviamente, passos mais largos na nossa frente. Então, também é importante tentar entender. Bom, voltando para o que a gente estava falando da indústria de capability, principalmente do marketing, é fundamental que as equipes de marketing saibam e tenham uma estratégia clara do que elas querem para suas marcas e tenham um norte, principalmente do que vão utilizar, de quais canais pretendem utilizar, de quais conteúdos pretendem utilizar e que tenham uma clareza de jornada do que eles querem proporcionar para o seu cliente. Perfeito. Acho que isso é fundamental. É fundamental. E aí, Edu, então falamos de cultura, falamos de estratégia. Para finalizar ainda esse bloco, mais alguma coisa que você acha que as empresas precisavam ou ainda precisam? Porque tem coisa ainda para ser explorada aqui, né? Nós falamos de cultura, estratégia, o que mais? Eu vou falar rapidamente de outras coisas aqui, porque eu acho que a gente pode aprofundar depois. Mas, naturalmente, nada hoje em dia, ou não deveria nascer uma estratégia sem uma boa e aprofundada análise de dados. Né? Então é fundamental que você conheça o seu produto, é fundamental que você conheça o mercado, os seus competidores, o ecossistema daquele mercado, as regulações e todo o ambiente com que você está competindo,
né? E para você ter clareza de tudo isso, é fundamental que você tenha uma estrutura de dados importante. Obviamente que, quando eu falo de dados, é importante destacar uma coisa. Todo mundo acha que precisa ter uma estrutura de dados mais perfeita possível para começar a fazer algo. E, na verdade, não é assim, né? Data Analytics, por definição, é a ciência de você fazer experiências, né? Então, eu acho que, assim, enquanto você estrutura um processo de dados robusto dentro da sua empresa, não perca a oportunidade de usar aquilo que você tem, inclusive para aprender, né? Então, quando você aplica, você utiliza o dado que você tem, mesmo que de forma não tão estruturada, mas você utiliza aquilo, testa, aprende, o próprio aprendizado já te gera diversos outros dados. Perfeito. E você pode usar isso para retroalimentar o processo e, com aquele aprendizado, fazer uma nova aplicação, um novo teste e fazer o processo contínuo. Então, dado é fundamental, mas mais importante do que só o dado é usar, é testar, é não ter medo de errar e aprender com aquilo. Então, acho que isso é importante. Eu recomendo muito, Edu, uma coisa que me ajudou bastante. Hoje a gente tem no time uma cientista de dados. Há muito tempo a gente já ouviu o tal do Data Driven, ou seja... Data Driven. Ou seja, como empreendedor, eu estava há muito tempo já focado, que história é essa, né? Mas foi na prática que eu entendi que a gente pode criar, falando em inglês do Brasil, né, um data lake. Ou seja, você pode um dia ter um lago de dados e isso pode ser mais valioso do que seu próprio negócio. De toda forma, o que eu recomendo que foi muito legal para mim? Existe uma série de livros de capa amarela que é assim... o guia para iniciantes no xadrez, o guia iniciantes para o vinho e tem o guia para iniciante dos dados. Ali, para mim, foi muito importante porque eu não entendia. Na startup, quando a gente falava assim, a gente vai ter que contratar um arquiteto. Mas o arquiteto, como assim? Então, se as pessoas não entrarem nisso, eu acho que elas se escondem. Mas nossos dados não são estruturados. Mas isso está em processo, né? Daqui a um tempo todos os sistemas vão estar integrados, mas a maioria do Brasil, eu estava conversando com um colega do Einstein, né? Você tem um sistema de atendimento, tem outro sistema de faturamento, mas se você não entender esse glossário desse mundo dos dados, você está fora do jogo. Volta para você, Edu. Falamos de cultura, falamos de estratégia, estamos nos dados. Me permite só ainda, até para não ficar algo mal entendido, mas na verdade o Data Lake, ele é o que todo mundo busca, a perfeição da estruturação do dado. Uma historinha rápida, ouvi esses dias e achei bem interessante, eu acho que talvez se aplique aqui. Um professor da Universidade da Flórida, um professor de fotografia, ele fez um experimento com os alunos, com seus alunos. E ele dividiu os alunos em dois grupos. Um grupo, ele queria fazer um teste quantitativo e no outro grupo um teste qualitativo. Então, para o grupo quantitativo, ele definiu que para aquele trimestre, o mais importante, ou a métrica de avaliação que ele teria, seria a quantidade de fotos que cada um conseguisse tirar. E para o outro grupo, ele estabeleceu que o mais importante era a qualidade da foto e que, portanto, eles não poderiam vir com quantidade, eles teriam que vir com a foto, em teoria, perfeita, com a melhor qualidade. Então, eles teriam a chance de apresentar por trimestre apenas uma foto, que seria a foto da mais alta qualidade, segundo o que eles julgavam. Que legal. E aí, ele, ao final do trimestre, percebeu o seguinte, ele fez uma análise e ele encontrou as melhores fotos. De qual grupo você acha que vieram as melhores fotos? Acho que do grupo quantitativo. Do grupo quantitativo. E a razão é simples, porque quando você testa mais e você tem liberdade
para fazer algo, você não tem medo da perfeição, correto? Você não busca só a perfeição, você busca experimentar. E quando você experimenta mais, embora você possa errar mais, você também tem chance de acertar mais, né? Quando você só tem uma chance, né, você fica meio limitado, porque você está o tempo todo preocupado com a perfeição. Então, com dados, o paralelo que eu queria fazer com dados é justamente isso. Não teste só quando você achar que tem a estrutura de dados perfeita. Comece o processo, ele te ensina. E se você tem capacidade de aprender e utilizar aquele aprendizado em prol do teu negócio, você vai tirar grande valor daquilo. Então, Edu, quando você me fez a pergunta, é exatamente o que eu aprendi quando eu comecei a estudar economia comportamental. Uhum. Na economia comportamental tem uma pergunta clássica, Daniel Kahneman fala no livro dele, né, Rápido e Devagar. Ele faz a seguinte pergunta: Joyce ou Joana é da USP. Uhum. Ela é muito organizada, sistemática, chega até a ser obsessiva, tem uma memória fotográfica interessante, etc. Provavelmente ela é aluna ou bibliotecária? Uhum. E as pessoas respondem, provavelmente ela é bibliotecária. Uhum. Mas espera aí, se você usar um raciocínio básico de database, Uhum. quantas alunas a USP tem, quantas bibliotecárias ela tem? Então, a ideia é, quanto mais você expandir, experimentar, fazer, vai chegar. E te devolvendo, o que eu percebo agora como startup, eu tenho 2 anos e meio que eu comecei com startup, é que o mundo perfeito, a estrutura perfeita, o lugar ideal, ele não vai surgir nunca. Exato. Você tem que ir pro jogo, e o jogo é jogado, a coisa surge durante o jogo. Mas, te devolvo, né? É muito comum você ouvir, não temos dados estruturados. Pois é, né? Não é só você, não. Tem uma frase antiga, eu acho, que fala, né? Feito é melhor que perfeito, né? Feito é melhor que Feito perfeito. é melhor que perfeito. Se você respeitou as regras, não isso. pôs ninguém em risco e respeitou o básico, e assim, para fazer um paralelo, o que eu enfrentei de dificuldade com a nossa startup de Health Tech, trabalhando e atendendo esse ecossistema, é a questão regulatória. Sim. Chega um momento que o cliente fala assim, eu preciso fazer um pen test no seu sistema. Aí eu pergunto para o desenvolvedor, o que a gente precisa para esse teste? Ele precisa de 30 pessoas. Mas a gente não consegue criar uma estrutura de 30 pessoas. Sim. E aí começa agora, tem que estudar no detalhe, mas esse marco legal das startups, ele vai começar a abrir janelas para você, Claro. quando estiver rodando MVP, quando estiver inovando, você baixa um pouquinho a barreira regulatória para permitir inovação. E depois você volta. Claro. Sem fazer isso, não acontece. Também por isso acho que é legal da gente também ver o outro lado, né? O nosso mercado também muito engessado, né? Sim, as exato. pessoas querem fazer as coisas, Sim. as pessoas têm ideias, só que há um engessamento às vezes de fora para dentro, que é regulatório, e tem que haver, porque Sim. quando a raposa dá aula para as galinhas, não vai dar bom. Então, você tem que ter nesse processo, e para organizar esse galinheiro, o espaço de cada um, Claro, né? claro. E às vezes eu falo isso, mas eu sou uma pessoa que quer o melhor. Eu falo, olha, mas você, pessoa física, pode querer o que você quiser. Só que existem coisas que regem o mercado e que orquestram, que são maiores. E que são as regulações. Você falou da Pfizer, né? Eu não estou no mercado americano ainda, tenho vontade de entrar, mas fico até com medo, porque é um mercado... Eu quero estar lá quando eu tiver muito estruturado. Quando a gente começou a operação em Portugal e América Latina, a gente viu isso. Então hoje a gente está operando no Brasil e América Latina e vê, se você não tiver estrutura, o núcleo bem estruturado, não adianta. Edu, falamos de dados, o que mais que as empresas precisam? Só me permite fazer um último comentário. Claro. Algumas pessoas também utilizam isso como uma muleta. Sim. Ok? Então, assim, bom, é tão regulado que eu não posso fazer nada, então eu não vou experimentar. Opa, calma lá. Culpa não é minha, né? Culpa não é minha. Como né? diz teve um entrevistado aqui, um psiquiatra infantil, e a gente falou um pouco sobre o TDAH. E às vezes as pessoas falam assim,
eu não entreguei na reunião porque eu tenho TDAH. Então, ou seja, a culpa está no outro, numa coisa construída. Sim, e a gente, na nossa empresa, a gente tem várias pessoas com TDAH. Fala, uma coisa é uma coisa. Claro. A outra coisa é outra coisa. Então, deslocar a culpa do outro, né? Sim. A gente vai lá para aqueles princípios freudianos, é um mecanismo de defesa humano antigo, né? Até porque se você sabe que você tem TDAH ou se você sabe que existe uma regulação, você vai se prevenir em relação àquilo, Sim. tomando ações necessárias para que você não quebre aquela barreira. Exatamente. Né? Então, eu acho que o conhecimento, ele é o principal ponto aqui, né? Total. Você pode ter várias limitações e várias barreiras. Conhecê-las é fundamental e saber como jogar dentro das 4 linhas e ainda assim conseguir executar, conseguir inovar, é o principal. É fundamental. Tanto que existe uma metáfora que eu gosto muito, que informação é luz. Né? Por que informação é luz? Se você for analisar do ponto de vista físico, né? Bom, eu não entendo profundamente física, longe disso, mas você vê que no final das contas, quando você traz informação correta e municia as pessoas, por exemplo, no nosso time hoje, todos os nossos estagiários recebem um benefício chamado Vale Terapia. Legal. Então, olha, procura terapeuta, é bom. Eu tenho um terapeuta há 20 anos. Ajuda médica nem se fala. Se você acha que você precisa de um neuro, de um psiquiatra, o que for, busque ajuda. Só não nos diga na reunião que você não fez isso porque você tem TDAH. Porque aí ou seja, a gente sabe exatamente até onde o TDAH vai. Sim. Edu, são muitos parênteses. Voltando. Então falamos de cultura, estratégia, dados, o que mais? Uma estratégia fundamental dentro do marketing digital, você conhece muito bem disso, é o que a gente chama de biblioteca de conteúdo ou content library, né? Sim. Marketing digital não funciona sem estratégia de conteúdo. Acho que esse é um ponto fundamental, né? Então, quando você decide que você vai utilizar canais digitais e vai aplicar uma estratégia de omnichannel dentro do seu negócio, você tem que ter em mente que é preciso definir uma estratégia de conteúdo muito clara, muito alinhada à sua estratégia, ao que você quer conquistar com a sua marca e garantir que você tenha não só qualidade, mas como quantidade também. E, muito importante, uma estratégia de conteúdo significa que você sabe exatamente como utilizar cada conteúdo em cada canal. Perfeito. Porque para cada canal você pode ter um conteúdo diferente que funcione melhor ou não dentro daquele canal. Perfeito, né? Perfeito. Então, essas coisas têm que estar totalmente alinhadas. Fica a dica do livro Marketing de Conteúdo, Rafael Reis. Rafael tem doutorado. É difícil quando você abre e começa a estudar uma área nova, porque primeiro você tem que esgotar, né? A gente fala que quando você quer dominar uma nova área de conhecimento, você chegou no limite quando as coisas começam a se repetir. Você fala, mas esse autor eu já li. Né? Quando você mergulha e fala, eu quero aprender essa área. Isso vai acontecer. Então, o Rafael Reis, no livro Marketing de Conteúdo, ele deixa isso muito claro. Me preocupa no mercado que a gente está. Eu vejo que as pessoas ainda têm um paradigma que recebi uma estratégia da Global, eu vou distribuir meu conteúdos por ciclos. Quem maneja o conteúdo é o marketing e o time de campo só aplica. Mas o que a gente está vendo? Não é mais assim. Tanto para trazer uma coisa prática do dia a dia. Vou falar agora da Sinapse, da empresa. Eu custei para adotar uma seguinte disciplina. Não adianta você querer que hoje a gente faça um conteúdo que é legal. Se você não tiver estratégia, posicionamento, primeiro passo. Claro. Para mim foi fundamental, dando um spoiler, a gente lança o primeiro livro em abril. Legal. Então, com a editora Gente, foi muito importante uma editora vir de fora e nos ajudar a organizar o conteúdo de maneira estratégica. Mas depois, no dia a dia, disciplina na produção,
entendimento no detalhe de como você vai distribuir, sem falar, não sei se a gente vai comentar sobre isso hoje, que quando você fala de distribuição de conteúdo, vem a parte tecnológica e de engenharia da história. Sim. Porque a gente que tem formação em marketing, você vai e joga bem com persona, etc. Mas quando vem a parte técnica, se você não tiver articulado com pessoas que conhecem de tecnologia, nós estamos falando de engenheiros e não de nós, profissionais que eu nos enxergo assim. Nós somos profissionais de mudar comportamento humano. Então, se for filosofia, Shakespeare, Freud, Ícaro de Carvalho, todo mundo que entende comportamento humano, a gente dialoga. Sim. Mas quando você entra em máquina, você tem que ter engenheiro do seu lado. Sim. Aí você me deu o gancho para o próximo ponto fundamental, que é tecnologia. Eu vou te dar um exemplo muito simples aqui e vou ainda fazer um passo atrás. Antes de a gente entrar na questão de digitalização, eu vou te dar um exemplo simples da indústria farmacêutica, para que fique claro para todo mundo, inclusive, exatamente do que a gente está falando. Imagina que você tem, e a gente está falando de Customer Centricity, né? Ou seja, eu estou falando da jornada do cliente, o foco é ele, né? E aí eu tenho dentro da indústria farmacêutica alguns atores diferentes. Então eu tenho o representante de vendas tradicional, né? O vendedor, que a gente já está acostumado. E às vezes, quando não é vendedor, pode ser um time de campo técnico. Sim. Então, no agronegócio, por exemplo, nomes, você tem time técnico de cooperativa, Sim. Você tem DTM, desenvolvedor técnico de mercado. Sim. E no nosso ecossistema, a gente tem um player novo, que é não promocional, ele não pode falar de venda direta, Isso. mas que é o MSL, Sim, que é um exato. profissional técnico. Então, isso aí. quando você fala de time de campo... Sim. É isso aí, eu ia comentar justamente sobre isso. Quer dizer, você tem um dos atores que é como a gente queira chamar, vendedor, representante, consultor técnico, né? Você tem o MSL, né? Que é o que é o MSL? É o consultor médico, vamos dizer assim. Sim. É aquele que tem um foco para discussão com o médico sobre a terapia em si, não necessariamente sobre o produto. Ele discute mais sobre o tratamento, perfis de paciente, diagnóstico, coisas nesse sentido. Você tem o CAM, ou o Account Manager, que pode ser alguém focado mais em acesso normalmente, né? Quando a gente fala de um ambiente regulatório no Brasil, a gente está falando de que o teu produto, para chegar na mão do paciente, e principalmente para algumas terapias, você precisa que o produto esteja disponível ou no sistema público ou no sistema privado de saúde, normalmente em ambos, e esse consultor técnico de acesso, ele é fundamental. Você tem o marketing, você tem, enfim, diversos outros atores dentro da indústria. E aí você imagina o que a gente falou de jornada do cliente, Customer Centricity, eu sou o médico. Legal? Ou você é o médico, né, doutora? Pode me inverter. Você é o médico e eu sou o MSL que veio conversar com você. Legal. Então a gente tem... Legal. O MSL veio conversar comigo. E aí o MSL a gente discutiu sobre uma determinada terapia para pacientes com insuficiência cardíaca. Ou a vacina de um eventual Covid-20. A vacina de um eventual Covid-20 que ainda está que pode rolar. E aí eu vou embora. O MSL vai embora. Conversou comigo e foi embora. Daqui uma semana vem o consultor técnico ou o representante e conversa comigo. E aí ele vai falar sobre o produto A, B ou C sem nem saber que semana passada o MSL esteve aqui. Legal? E ele vai embora. E aí semana que vem eu recebo um convite do marketing dessa mesma empresa para eu participar de um evento sobre qualquer outra coisa que não tem relação nenhuma. Sobre o novo tratamento da insuficiência cardíaca. Sobre o novo tratamento da insuficiência cardíaca. Né? E aí eu aceito e eu participo desse evento. E aí na outra semana vem o CAM de acesso aqui, o cara de acesso falar comigo. O CAM, o famoso Key Account Manager. O Key Account Manager. O gerente de contas falar comigo aqui, sem ter nenhuma ideia de que eu participei do evento, de que o MSL falou comigo sobre
determinado assunto, que normalmente, no caso do MSL até faz sentido, porque o que se troca entre médico e médico normalmente não é compartilhado, mas sem ter noção de que o consultor técnico veio falar sobre ciência cardíaca. Você entende o meu ponto? Vou te contar a vida real. Uhum. Fui pro campo com uma MSL querida, conversar com o médico. Né? Meu trabalho ali era desenvolver habilidade de comunicação. Sentamos, você médico, eu fazendo o papel de MSL, e a gente, vocês não estão vendo aqui, mas existe uma editora atrás da gente, a editora fazendo eu de observador. Aconteceu exatamente isso. Sim. Ela perguntou para a médica, doutora, mas o que você acha de nananá? Aí a médica respondeu, como eu disse pro fulano, eu acho isso desse assunto. E aquilo me espantou. Eu falei, mas como é que você tá vindo aqui visitar o cliente final e você não checou o que foi discutido anteriormente? O que foi discutido anteriormente. Claro. Continuou a conversa, piorou. Porque aí ele quis entrar num assunto, ela disse assim, mas a gente não fez um treinamento sobre isso no mês tal. Eu vi uma desconexão. Uma desconexão de informação e aí dançou. Porque aí essa MSL, o que ela fez? Ela fez o boas práticas da programação neurolinguística. Ela começou a botar a mão no bolso, ela jogou o tronco para trás, ela ficou desconfortável. Muito atrapalhada. Mas aí, Edu, eu te pergunto, com uma pitada a mais essa história. Se a gente pensar em tecnologia, não era importante também a gente tentar entender nos motores de busca o que está passando na cabeça dessa médica? Porque assim, a gente está falando aqui de primeiro ter um sistema organizado de informações internos, só que, hoje em dia, você tem inúmeras ferramentas que não ferem LGPD, aliás, nossa, a gente tem homenagem aqui a gente tem uma DPO hoje na empresa que é muito rigorosa conosco no uso do dado. Mas me fica parecendo que o braço da tecnologia que ficou solto. Mas, Ari, é esse justamente o ponto. A gente está falando aqui, o que a gente começou a falar? De digitalização e omnichannel. O que eu tô falando aqui para você é um passo antes. Eu nem adicionei nenhum canal. Aí, né? Legal? Eu só tô falando do tradicional. Tá. O tradicional é o consultor técnico, o CAN de acesso, o MSL, o marketing, que já é o que existe hoje, antes de qualquer canal. E mesmo assim já existe uma desconexão. Mesmo assim não existe uma jornada para o médico. O médico se sente completamente falando com 4 empresas diferentes. Porque cada um que vem falar com ele fala de uma coisa completamente individual, sobre o seu próprio objetivo, interesse, e não o interesse do médico. Total. Né? Isso quando várias pessoas da mesma empresa não vem falando coisas diferentes para um mesmo médico. E eu te devolvo dizendo o seguinte, o que a gente viu do lado do médico, né? Os médicos que não tinham educação financeira e não tinham reserva e pararam de trabalhar em 2020 frente a um estilo de vida caro que impõe para o médico que ele tem que ter o carro do ano, que ele tem que uma vez por ano viajar. Os médicos passaram aperto. De verdade. Então, hoje o que a gente vê, claro, houve uma recomposição da renda, etc., mas é assim, eu estou vendo isso muito, as pessoas não estão percebendo. O médico, como qualquer profissional, ele começa a olhar para o seu dia assim, cara, a hora do meu trabalho é para sustentar a minha família. Claro. Se a hora do meu trabalho... Se essa nossa interação aqui não traz uma produtividade, não interessa. Sem contar que vale outro podcast, no que eu sempre falo para todo lugar que eu trabalho, eu aprendi com o pessoal de Harvard, que é a perspectiva ganha. A empresa tem que ganhar, mundo corporativo é lucro, é do jogo, e tem exemplos lindos, né? Tem empresa que eu trabalho que precifica completamente diferente do que ela faz nos Estados Unidos e na África. A indústria é muito mais sensível do que parece. O médico tem que se beneficiar porque ele precisa de informação, etc.
Mas, no final das contas, você tem um paciente e suas famílias. São Sim. pessoas como nós. E esse é o foco do médico. Ou seja, eu adoro quando o Cauê, lá do HackMed, fala assim, a hashtag dele é somos todos pacientes. Então, no final das contas, se você não construir um ganha, 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 não rola. Sim. E aí eu te devolvo, Edu, vendo o seguinte, tudo que a gente está falando aqui pegou um ecossistema que estava muito centrado em poucos médicos, com uma concentração de poder absurda, e hoje a gente vê essa fragmentação de poder, que é uma das características para ver disrupção, o jogo mudar, né? Tanto que a gente está conversando isso aqui. É isso aí. É isso aí. Então, o meu ponto é justamente esse, quer dizer, quando a gente fala de conteúdo e canais, já é um jogo, inclusive, um pouco mais avançado do que o que se fazia, e o que se fazia já não era feito de forma coordenada. Né? Então, eu acho que a tecnologia, que é o que a gente estava falando, ela tem que prover a infraestrutura e facilitar o processo de aquisição e utilização dessa informação para garantir ou ajudar para que se tenha uma jornada coordenada. E aí é justamente o porquê que a tecnologia é fundamental. Maravilhoso. Eu vou citar aqui uma pessoa, eu não lembro, eu vou citar o que foi dito, não estou lembrando a pessoa, mas que disse o seguinte: a tecnologia vai avançar sempre, não duvide dela. Então, se hoje você acha que, eu vou dar um exemplo prático, lá em casa, a gente briga com a Alexa, né? Então a gente fala, Alexa, toque a última música, e a Alexa entende tudo errado. Aí minha esposa fica brava, eu não aguento a Alexa, meu menino morre de rir, mais novo. Sim. E eu falo isso pra ele, olha, é questão de tempo, a Alexa vai se desenvolver, então tecnologia, você tem que aprender a estar perto dela, ela não para de evoluir. E aí eu acho muito legal essa história da Actana, porque o que eu vejo hoje, você não vai desenvolver tecnologia robusta sem essa galera que está no Vale do Silício, sem gente que está no leste europeu. O leste europeu, cara, a Rússia, etc., por não haver regulação, desenvolveram absurdo. Sem contar de Shenzhen, que é China. Então, tem que estar nesses lugares. Não vamos esquecer de Israel, né? Israel, cara... um berço tecnológico absurdo. Sim, tanto que tem uma excursão agora, eu não vou fazer porque... Eu também, Israel 360, né? Sim, no 360, né? O Sidney Carlos organizando. Achei super legal, mas quando eu comecei com a startup, a primeira dica de um mentor foi olhe para o sul de Israel. Olha o que está acontecendo em saúde no sul de Israel. Edu, continuando... É muita coisa, né, para articular o Omnichannel, mas eu acho que a gente podia falar aqui de uma coisa prática, que foi o primeiro projeto que a gente fez junto, né? A gente foi chamado por uma empresa que queria treinar o seu time, percebeu que isso aqui tudo tinha que ser orquestrado, e foi muito legal a gente ver o seguinte, nós, Sinapse, a gente criou uma metodologia de comunicação digital. Tivemos um feedback recente muito legal da última empresa que a gente fez, que foi a Danone. E o feedback foi assim, vocês conseguiram ajudar o nosso time de campo a entender de uma maneira um pouco mais sistemática e organizada o que é isso tudo, né? Então, persona, copyright, gatilho mental, storytelling, marketing de conteúdo, distribuição, engajamento. E eu acho que foi muito importante você estar lá, porque eu sinto que a gente trabalha essa ponta de educar, de treinar o time, desde o glossário, entender o básico, até fazer no dia a dia. Hoje a gente é muito forte em ensinar, por exemplo, não são todas as empresas que a gente tem essa liberdade, mas hoje a gente já trabalha técnicas de mudança comportamental via WhatsApp. Nós já estamos, né? É nosso papel do Sinapse de estar nessa ponta. Mas sem vocês, sem essa articulação, a ponta da estratégia fica solta. Então, o legal de você vir foi que o cliente, ela falou, beleza, eu estou treinando meu time de treinamento aqui. Eu, como treinamento, estou treinando meu time aqui. Agora, o que vai acontecer com digital, com marketing, com tudo mais, a gente tem aqui a Actana. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, né? Como é que é ter
essa articulação e isso acontecer de maneira flexível. Sim. Porque o conceito de flexibilidade é muito interessante. Qual a diferença da humanidade para as abelhas, né? São Paulo é uma colônia humana gigantesca. Sim. Uma colmeia também é. Mas a abelha, ela colabora de maneira fixa. Ela não tem flexibilidade para, eu sou operário, se precisar eu mudo. O ser humano não. Sim. E a gente viu, eu acho que é uma grande lição que a humanidade deu, cara. Todo mundo que está aqui venceu, de alguma forma, suas crises. Foi uma crise humanitária o Covid, a gente perdeu, etc. Então, como é que é conseguir, de maneira colaborativa, estamos falando de Sinapse, Actana, cliente, com flexibilidade, concretizar, né? Legal, Ari. Bom, eu só não quero perder a oportunidade aqui, porque, embora eu não tenha comentado isso no item anterior, mas acho que um outro ponto fundamental de desafio, e nem vou aprofundar muito nele, mas é só para fixar aqui. No topo de tudo aquilo que a gente falou, dos itens que a gente falou, é fundamental que se tenham claras as métricas de sucesso, tá? Então, estabelecimento de KPIs, né, de Key Performance Indicators, claros para o que você pretende fazer, é fundamental para se definir sucesso. Porque muitas vezes, quando isso não está claro, você não consegue saber se você avançou ou não. E definir sucesso não significa só lá na ponta, no final, você ter um resultado financeiro. Definir sucesso para cada etapa do processo que você for conquistar. Então, de tudo aquilo que a gente falou, mudança de cultura, estabelecimento de estratégia clara, dados, tecnologia, content library, etc. Que é métrica de sucesso para você quando você chegar no teu próximo passo? Perfeito. E no próximo passo, e no próximo, e no próximo. Então, acho que isso tem que estar lá. Perfeito. Né? Ou seja, sem KPIs... Não queria deixar perder. Mas você citou bem, porque sem indicadores e métricas, o meu time me fala isso hoje. O que você espera? Qual a definição de escopo de cada um? Porque o time é muito flexível. A gente modelo startup, consultoria é muito flexível. O que você espera em termos de equipe? Sem definições claras de métricas, ninguém vai chegar a lugar nenhum, né? Tanto que no ensino, o ensino avançado, um currículo é organizado assim. Coluna da esquerda, chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Coluna do meio, estratégias para desenvolver isso. E coluna da direita, indicadores. Tanto que um parênteses rápido, não é a pauta de hoje, você vai ter que voltar aqui. Hoje, a gente falando da indústria que a gente trabalha, e estamos atacando um monte de problema para evoluir. Mas não vamos esquecer o seguinte, hoje, nós da Sinapse, a gente atende agronegócio, também é muito desenvolvida e parecida, é um colosso. Mas a gente atende hoje pequenas e médias empresas, média, a gente não tem nenhuma pequena ainda, mas a gente atende médias empresas hoje que não fazem ainda esse arroz e feijão que a gente fazia lá atrás. Sim. Como definir KPIs e indicadores. Sim. Fecha parênteses, volta para você. Falar nisso, a gente ainda vai aprofundar sobre agro. Eu tô devendo um papo com o teu irmão. Nós vamos ter que voltar aqui para falar de agro. Nós vamos ter que voltar aqui para falar da sua iniciativa empreendedora. Mas olha, estamos aqui há quase 15 minutos do fim. Não, vamos lá. Vamos evoluir. Então, nós paramos aqui. Então, como é que a Actana e Sinapse se articularam de maneira flexível e colaboraram para isso? Legal, eu acho que uma das coisas importantíssimas de se ter em mente nessa transformação toda, e que é algo que a gente ouviu, eu ouço há pelo menos 10, 15 anos, é que o papel do representante de vendas vai acabar, vai mudar e tudo mais. De fato, ele vai mudar, acabar não vai. Na verdade, o representante ou o consultor, enfim, ele tem agora um papel fundamental que é de orquestrar, né? E quando a gente fala que ele tem um papel de orquestrar tudo isso, a gente está falando o quê? Que ele vai precisar, obviamente, desenvolver novas capacidades, ter um entendimento melhor de como tudo isso funciona, né? Você comentou bem sobre o treinamento que vocês deram lá, e foi muito interessante, né? Você falou muito da questão do representante híbrido, né? E tudo mais, porque justamente, né? Eu acho que vai além do híbrido, né? Ele é justamente o papel de orquestrador. Ele entende os canais, ele consegue estabelecer ali o processo para
garantir que essa jornada aconteça, né? Ele conhece e ele comunica bem, né? Então eu acho que esse desenvolvimento dessas capabilities no time de vendas a partir de agora vai ser fundamental, porque ele não é mais o único canal, né? Existem diversos outros que ele vai precisar conhecer e coordenar. Edu, e assim, um parênteses rápido, né? Você falou que trabalhou na Pfizer, e a Pfizer esse ano assustou o mercado quando ela demitiu toda a força de vendas e extinguiu a força de vendas. E a gente está falando aqui de um problema humanitário, a gente antecipou isso em 2019, a gente fez um evento sobre essa questão, que é o mercado de trabalho e a digitalização. Né? Então a gente vê que quem não conseguir se reinventar, se transformar, hoje é uma crise que a humanidade vai ter que resolver. Mas, muito de verdade, trocando em miúdos, aquele indivíduo especialista em relação humana, cara, ele aprendeu a usar Palm, ele aprendeu a usar Excel, ele se adapta. E o que a gente vê na prática para te devolver? Mudaram os nomes, mudaram as nomenclaturas. É aquela velha função que ainda sofre muito preconceito, sabe? Ontem eu estava com uma pessoa que aprendeu técnicas de comunicação avançadas com a Fernanda Montenegro. E eu falei, é um ator. Pô, mas isso que você está me falando aqui, que você aprendeu para usar no palco, é muito importante para um vendedor. Só que eu sinto um pouco, apesar do Brasil não ser tão rígido como a Índia, né? Eu não sei se eu estou falando bobagem, mas pelo que eu tomei consciência, que lá tem as castas, né? Então, aqui no Brasil, as pessoas confundem vendedor expositivo, que é aquele que só negocia, você quer comprar uma rede? Com um indivíduo consultivo. Então, esse indivíduo consultivo, que conhece o mercado, que tem anos de experiência, que tem habilidade de comunicação, basta que ele seja hoje esse orquestrador e ele tem espaço, né? A palavra vendedor, ela é pejorativa, né? Ela ganhou muito preconceito. E eu acho que vai muito por conta do vendedor chato, somebody love, né? Somebody love. O famoso quer pagar quanto, aquelas coisas assim, né? E quando a gente vai para a indústria farmacêutica, isso não tem muito espaço, né? Eu acho que a questão, como você falou, o desenvolvimento de uma venda consultiva é fundamental, porque ela é baseada em educação, em informação, é focada de estabelecer e fazer com que o médico possa prover o melhor tratamento para o paciente. Então, falar de vendedor tradicional, que a gente está acostumado pejorativamente, não funciona, né? E aí, indo mais por esse caminho agora de orquestrador, mais ainda, né? Porque precisa de novas competências serem desenvolvidas aí. E aí, fazendo um parênteses rápido em relação ao que aconteceu com a Pfizer, né? A Pfizer, na verdade, ela fez uma mudança de modelo do representante tradicional para um representante que vai ser orquestrador. Que vai ser orquestrador. Tem até um nome específico, né? Cada um tá chamando de um jeito, né? Existem alguns nomes aí. Mas, enfim, não tenho muitos detalhes, mas eu sei que o foco é que esse representante seja o orquestrador. Faça esse papel de orquestrador. Então, mais do que demitir, na verdade, acho que a Pfizer fez uma mudança só de papel. Algumas pessoas que tinham mais perfil para esse novo modelo ficaram e outras não. E tem espaço para todo mundo, né? Você vê que as empresas nacionais apostam naquele modelo mais tradicional, por assim dizer. Sim. E que funciona e tudo bem. O mundo é grande, cabe todo mundo, né? Exatamente. Bom, enfim, então aí entra o representante orquestrador, entra o vendedor orquestrador. E aí, como ele orquestra? Um consultor técnico orquestrador. Consultor técnico orquestrador. Como ele orquestra? E aí, Edu, queria que você comentasse nesse sentido, pelo seguinte, o que eu vejo que mudou demais? Ninguém quer negar aqui que o papel do consultor, vendedor, etc., é exercer influência, né? Sim. Só que a influência, a persuasão, ela tem que acontecer no ambiente de livre escolha. Se você está condicionando algo com recompensa ou punição, é coerção. Se você não traz todas as informações para a mesa, é manipulação. Quando acontece no ambiente de livre escolha, é claro que existem as técnicas de influência. Tem um filme agora muito marcante, que é o filme do Elvis,
E ele mostra que existe uma figura do ilusionista, que domina técnicas, você tem a figura do showman e etc, né? Só que o que eu acho que agora todo mundo ficou meio assim? Se eu sou um indivíduo que interage com você, eu posso ser o seu terapeuta. Eu posso ser um vendedor que te visita. Eu posso ser um consultor técnico. A gente está conversando aqui hoje e eu falo para você, Edu, daqui a 15 dias eu volto. Antes, ninguém ocupava espaço desses 15 dias. Hoje, a arena foi pro digital. Então, a atenção, que é o bem humano mais valioso, a atenção humana, ela não é mais exclusiva e não tem mais esse controle. Então, o pessoal viu o seguinte, eu falo muito isso pra turma que eu treino. O jogo da influência, ele tá na arena física e digital. O termo híbrido já não devia nem ser mais usado. Porque, assim, exato, não é mais. Cara, hoje, quando a gente fala em termos de neurociência, tem um autor maravilhoso, Pierre Levy, um livro Virtual versus Real, que fala, quando você planta uma semente no solo, a realidade é a semente, mas o virtual é que se aquela semente vai ser uma árvore A ou B. Então, nesse cenário, como é que a gente consegue hoje, que a atenção está na arena digital, ter um orquestrador que entende que se ele não usar multicanais não, né? Omnicanais, de maneira orquestrada, não vai dar bom, não. Sim, mas o teu ponto foi bom em relação ao multicanais, porque imagina o seguinte, indo por essa história da atenção, né? Imagina que você fez um contato hoje e vai voltar daqui 15 dias. Agora imagina no topo disso que você é num universo de 10 mil representantes no Brasil, tá? E que o médico vai ter contato naquele dia com provavelmente mais 4, 5, 6 por dia, diferentes. E agora imagina adicionar múltiplos canais em relação a isso, né? Agora se coloca no lugar do médico, né? Onde o médico está recebendo 5, 6 representantes por dia, mais e-mail de vários outros representantes, ou mais contato virtual de uma quantidade de representantes, mais convite para eventos de uma outra série de representantes. Mais o Zap, vou dar um exemplo rápido. Pediatra disse o seguinte, eu tenho 1000 WhatsApps para responder, porque as mães dos meus clientes me mandam WhatsApp. Então, juntando isso tudo... Juntando isso, ainda o dia a dia dele como médico, né? Com os seus pacientes. Então, como é que você quer ganhar a atenção do seu médico dentro desse cenário? Como que você se torna relevante dentro desse cenário? Né? É aquela história. Tem que orquestrar. Então é aquela história. Pô, eu recebo por dia 3, 4 ligações de alguém querendo me vender um imóvel. E aí eu falo pro cara, por que você tá me ligando? Em que momento eu te falei que eu queria comprar um imóvel na região do Morumbi? Né? Então assim, você tá perdendo o meu tempo e o seu, porque você poderia estar ligando para alguém que realmente tem interesse de comprar um imóvel no Morumbi. Focando a sua ação, o seu dia a dia no que vai te trazer mais resultado. Agora imagina o contrário. Imagina que eu fui no Parque Vila Lobos, eu me interessei por um imóvel, eu peguei um cartão de alguém e eu falei, eu quero que você me ligue para a gente conversar mais sobre isso. E aí no dia seguinte, de manhã, o meu telefone toca e aquela pessoa fala, olha, ontem você esteve no Parque Vila Lobos e você falou com o Ari, e o Ari me disse que você está interessado no imóvel aqui no Panambi. Vamos conversar? O que você vai se sentir especial? Você fala, pô, legal, eu tive lá com o cara aconteceu isso lá em casa ontem, ao contrário, cara, né? Eu recebi um folder outro dia de apartamento, vindo pra casa, comprei um vinho, falei, hoje é dia de date, né? Hoje fala assim, hoje é dia de date com a esposa. Aí, não é que é o Vale Night. Hoje é dia do date. Foi agora, véspera de feriado, né? Hoje tá terça-feira. Essa semana, como ter feriado, parece que... é 2 semanas numa só, né? E aí eu cheguei e mostrei pra ela, ela tá estudando design de interiores e também adora apartamento. Eu peguei o folder do apartamento junto com o cartão do vendedor. E falei pra ela assim, eu acho que você devia olhar esse imóvel pra inspiração do que você está fazendo de faculdade. Ela, sem dúvida, ia abrir na mesa. Aí tinha um cartãozinho do vendedor. E o cartão do vendedor a gente guarda? Ela, claro que não. Porque, sem contexto, é isso que você falou, claro. Ele não percebeu
que... Não fez pergunta certa, não queria saber o que você queria, onde você estava interessado, se você já tem um imóvel. Enfim, simplesmente entregou um folder. Isso não funciona. Com o cartãozinho dele, que Né? infelizmente, lá em casa a gente usa, a gente recicla. Infelizmente, a gente descartou. Aí eu descartei aquilo com uma dor no coração. Falei, meu, isso aqui tem uma pessoa do outro lado, eu sou uma pessoa... Sim. Mas ela que compra o imóvel, ela que está estudando, eu guardei para ela. Se não é relevante para ela, Claro. enquanto ele poderia, se ele conhecesse a informação, eu estava num lugar muito marcado do ponto de vista demográfico. Ele podia ter tido uma abordagem utilizando isso, né? Utilizando técnica consultiva que basicamente começa com pergunta, né? E tentar entender qual é a sua necessidade. É o básico. É o básico de você interagir com o cliente, né? Saber o que ele quer, o que ele precisa. Mas o que eu vejo que a Quitanda agora leva o nível é porque ele poderia ter alguma ajuda tecnológica. É isso. Sim. Ele poderia ter algum tipo de leitura para entender perfil. Por exemplo, no meu caso, é clássico, né? As pessoas sabem que em economia doméstica, que por trás das decisões, a mulher brasileira, ela lidera. Ela lidera. Eu converso com muita gente no supermercado que depois está fazendo compra. Ele fala, cara, no final quem decide isso aqui e quem joga esse jogo é a companheira, é a esposa, que trabalha, que faz um monte de coisa fora. A mulher acumula muita coisa. Ele não tinha informação. Então, eu queria te pedir para a gente, dar um outro podcast, você despedir dizendo assim para a gente o seguinte: como é que a gente pode unir os melhores princípios de mudar comportamento humano, com todo esse cabedal de informações que começam há 5.000 anos, passam... O Ocidente ele é muito influenciado pela cultura helênica, né, grega, depois vem Shakespeare, Freud, aí essa turma toda de pensadores. E hoje, eu conversei outro dia com Flávio Augusto, e a gente discutindo sobre isso, a gente começou a discutir sobre o Homo Digitalis, né? E ele começa a me dizer assim, Ari, talvez com a questão das redes sociais, o cérebro humano está sofrendo transformações neuroplásticas que serão transmitidas às próximas gerações. Então, como é que a gente ajuda o nosso mercado, né, Sinapse, Quitanda, a utilizar tudo isso e ser mais efetivo, ser mais inteligente, encontrar seu lugar ao sol, fazer o bem a bem do ganha-ganha-ganha e se diferenciar profissionalmente, porque se você não se diferencia, cara, você está liquidado. Não, é muito legal isso daí. A gente... Bom, a Quitanda já implementou projetos, como eu falei, no mundo todo e para diversos segmentos e tudo mais. E uma coisa que a gente vê quando a gente implementa os projetos e capacita a equipe de vendas é que eles se sentem empoderados e profissionalmente diferenciados. Legal. Olha que legal. Se a gente está falando do profissional do futuro, que entre aspas já é o agora, né? O que mais é importante para ele, além de ser essa pessoa que vai orquestrar, é que ele seja um profissional preparado para o que o mercado vai ser. Então, a Quitanda, ela, junto com o desenvolvimento de capabilities que a gente trabalha junto com a Sinapse nesse sentido, a gente embarca uma tecnologia por trás que o profissional que se utiliza dessa tecnologia, que entende tirar proveito dessa tecnologia, ele também se destaca profissionalmente, porque ele está cada vez mais preparado para algo que é fundamental, que é algo que é orquestrar um processo de omnichannel, que vai garantir com que o médico, que é o cliente dele, perceba relevância. Lembra que a gente falou da relevância? Sim. Então, o que a gente quer dentro de um mar de informações, de um mar de contatos, de um mar de canais, é ganhar relevância. E esse é o princípio do marketing digital, correto? E talvez você possa comentar para fechar, como é que você consegue, né, dar uma sensação de conversa? Isso. A mágica da comunicação digital... Conversa única. É que o indivíduo se sente único. Ele sente que ele está batendo um papo com você. E acho que você falou, Edu, de uma coisa que é muito importante aqui no Consciente, a gente quer trabalhar muito, que é como conseguir diferenciação. Porque, eu vou dar um exemplo prático. Eu ajudo muitas pessoas a se recolocarem no mercado. Muita gente me procura porque como consultoria a gente conhece muita gente.
E as pessoas falam assim, oi Ari, eu queria fazer com você networking. Uhum. Aí eu falo assim, network você tinha que fazer comigo antes de ser demitido. Você tá me pedindo ajuda, não é network. Uhum. O network é você manter essa rede de contato antes. Agora, vou te ajudar, sempre que eu posso eu ajudo, mas você tá precisando de ajuda e não network. E aí, Edu, para fechar, eu sinto você numa posição única, eu não conhecia a sua formação, porque eu acho que você vem com toda essa jornada que passa por treinamento que é focado em pessoas e agora juntou a ponta de tecnologia, né? Sim, então, eu acho que o que a gente faz junto, você com esse braço, a gente do outro, cara, tem tudo para ampliar a consciência. Vou pedir para você fazer seus últimos comentários, porque a gente, nossa, esse podcast eu acho que ele podia durar igual o Flow há 5 horas. Edu, dá sua mensagem final aí, se quiser olhar aí para a câmera. Legal. Bom, Ari, de novo, muito obrigado pelo convite. Acho que foi um bate-papo muito legal e a gente percebe que é bom quando a gente não vê a hora passar, né? E concordo com você, acho que a gente poderia ficar aqui falando muito mais tempo. Eu acho que eu queria deixar um recado importante, quer dizer, o mercado mudou significativamente, a gente precisa incorporar de vez e de forma muito consistente essa questão de omnichannel, porque não se fala mais de novo normal, essa já é a nova realidade. Então, se você quer de fato ganhar relevância para o seu cliente, é fundamental que isso esteja dentro do teu dia a dia, e para isso, fundamental que se tenha, primeiro, desenvolvimento de capabilities da sua equipe, segundo, que você utilize tecnologia para te ajudar nesse processo, porque esse processo ele pode ser longo, médio ou até mais curto, dependendo do quanto você decide investir nessas duas frentes de capacitação e de tecnologia. E se você quer se diferenciar e sair na frente, acho que existe um espaço e gente pronta para te ajudar. Fazer um jabazinho aqui da Actana, eu acho que a gente tem uma grande experiência nesse segmento. A Actana é líder nesse segmento de inteligência artificial e omnichannel capabilities, orchestration, na verdade, né? Orquestração de omnichannel. E a gente pode conversar, bater um papo e, sem dúvida, a gente tem como te ajudar a acelerar esse processo. E tendo um parceiro como a Synapse ainda, sem dúvida nenhuma, a gente junta os dois, o melhor dos dois mundos, acho que é por aí. Edu, agradecer, né, a pessoa que você é, o profissional, tudo que representa, né? No presencial a gente sente a energia, você tem uma energia incrível. Pessoal, esse foi o podcast de hoje, o Consciente. Vejam que o Edu trouxe exatamente a nossa missão, o nosso propósito com o Consciente. A gente quer ajudar as pessoas a ampliar a consciência. Claro que com isso a gente sempre traz pessoas muito técnicas e tem muitos termos que no primeiro momento você não vai entender, que você vai falar assim do que eles estão falando, né? Outro dia já passaram por aqui vários médicos, vão passar inúmeros profissionais. Se você quiser indicar alguém para ser entrevistado no Consciente, nos avise. Eu queria pedir para você que está aqui nos ouvindo, que está aqui nos assistindo, não tenha preconceito, entenda sempre uma coisa que você não conhece numa perspectiva mais ampla e depois você faz juízo de valor. O que eu vejo hoje, infelizmente, as pessoas se polarizam, estabelecem um juízo de valor de maneira superficial e julgam. E aí, isso não é legal. Então, o Consciente de hoje entrevistou Eduardo Alonso, com certeza vai ter que voltar. E para vocês verem um pouquinho como é que é a realidade aqui da onde a gente vive, de São Paulo, né? É um lugar que favorece o que a gente chama de serependidade, encontros não planejados. Steve Jobs, quando cria a Apple, coloca o banheiro, né, o toalete, só no térreo, e ele dizia, quando você pega pessoas legais e coloca numa máquina de lavar, é como pegar pedras e deixá-las irem batendo. No final, elas vão pegar polimento e vão andar juntas. E foi um pouco disso aqui. Então, obrigado pela audiência aqui no YouTube, no Spotify, na rede que você tiver. Acho que, se você ouvir isso com calma, pode ampliar muito a sua consciência. Agora, claro, se você é ouvinte aqui, quer conhecer a gente mais, quer fazer negócio, estamos aqui, eu e o Edu, a gente vai poder te atender da melhor forma possível. E acho que na região toda, Latam toda, né?
Totalmente, no mundo todo. No mundo todo? Muito legal, muito legal. Edu, super obrigado. Obrigado Obrigado ao pessoal da técnica com a gente e até o próximo abraço, Consciente. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.